Boa tarde, meus amigos que acompanham as produções amadorísticas do Dom Seba por este canal. Estou aqui hoje para conversar com vocês sobre produção de textos. É o seguinte, recebi de alguém interessado em saber se o quanto precisa melhorar na sua habilidade de produzir textos, se o texto que ele me encaminhou para análise é um bom texto, um texto ruim, um texto excepcional, um ótimo texto ou coisa e tal. Eu já disse em outros vídeos que um bom texto precisa ter conteúdo, precisa ter estrutura e precisa ter correção gramatical. Reunindo essas três exigências do seu texto, a probabilidade de você produzir um bom texto é muito grande. Mesmo que ele não seja excepcional, ele pode ser um bom texto. Vamos ver o texto do nosso amigo, em que categoria se enquadra. É o seguinte, esse nosso amigo pegou a proposta de redação de uma instituição de ensino superior, provavelmente um exame vestibular, para produzir o texto dele. O tema da redação desta instituição de ensino era essa aqui, ó. A importância do profissional se preparar para as novas demandas do mercado de trabalho. Esse era o tema. O nosso amigo fez a sua produção e deu o seguinte título para a sua produção: um novo modelo. Esta instituição de ensino, ao propor a sua proposta de produção de texto, propor sua proposta, né? Mas agora vai assim mesmo. Somos amadores mesmo. Ao fazer essa proposta, essa proposição, esta instituição apresentou dois textos motivacionais tratando de profissões que estão se extinguindo, e deu inclusive um exemplo de uma delas, e tratando das novas, das mudanças que acontecem nas ocupações profissionais, exigindo dos profissionais que desejam se manter no mercado de trabalho que se mantenham atualizados. Os textos motivacionais tratavam disso. Pois bem, o nosso amigo, quando mandou o seu texto para que eu fizesse essa correção, ele mandou digitalizado, eu copiei para que eu possa apresentá-lo a vocês. Aqui está o início do seu texto. Vou ler para vocês. À medida que o tempo passa, em todo lugar, mudanças acontecem. Uma das mudanças encontrada nos últimos anos se trata de um novo perfil profissional, o tecnólogo. Estão acompanhando a leitura? Este é a introdução. Agora nós temos aqui dois parágrafos de desenvolvimento. Este aqui é a metade do primeiro parágrafo. Vamos à leitura. Em um passado não tão distante, o Departamento de Recursos Humanos das empresas colocavam como destaque se a universidade em que o candidato graduou era bem renomada e seu curso era daquele tradicional, com tempo de duração de 4 anos em diante. Este é a metade do primeiro parágrafo do desenvolvimento. Vamos à outra metade, fazendo a leitura junto com vocês. Espero que esteja bem sintonizado aqui de frente à câmera. E é claro que não podemos deixar de lado a escolha de ingresso em uma boa universidade, mas isto não é prioridade. Segundo Benjamin Franklin, o talento sem educação é como a prata na mina. Isto faz total sentido quando é alinhado com o que as empresas estão mais analisando hoje no candidato na contratação.
Este foi o primeiro parágrafo do desenvolvimento. Vamos ao segundo parágrafo do desenvolvimento. Vou ler com vocês. Aqui o segundo parágrafo. Está bem sintonizado aí? Vocês estão conseguindo ler? O novo profissional deve ser decidido, objetivo, sendo que o curso tecnólogo possui menor tempo de duração que os cursos tradicionais. São também focados na devida área de atuação, dando ao aluno um conhecimento técnico e prático, sendo assim, portanto, muito objetivo. Isto atrai o recém-tecnólogo às empresas. E, finalmente, a conclusão do texto. Vamos lá, sintonizando aqui, fazendo a leitura. Portanto, as empresas dos dias atuais esperam do profissional, se tecnólogo, já inserido no mercado de trabalho, além das objetividade e conhecimento, um profissional dinâmico, inovador, que tome iniciativa, que tenha boa visão de mercado, isto tudo, mas principalmente que ama o que faz. Então esse é o texto que eu recebi, de acordo com aquela proposta, para poder fazer a minha avaliação. Detalhe, na proposta de redação, a instituição de ensino superior propunha o seguinte, na proposta propunha, legal, né? Já que estamos falando de produção de texto, né? Bom, ela fazia a seguinte proposição: o candidato poderia produzir um texto narrativo ou um texto dissertativo argumentativo. O nosso amigo aqui preferiu produzir um texto dissertativo argumentativo. Lá no início, eu disse o seguinte, que um bom texto precisa ter conteúdo, precisa ter estrutura e correção gramatical. Precisa atender essas três exigências básicas. Vamos comentar esse texto a partir do recorte do conteúdo. Por que não vamos estender o comentário para questões estruturais do texto e para as questões da correção gramatical? Pelo seguinte, o vídeo vai ficar muito longo, vai ficar cansativo, 7 minutos já está ficando cansativo. Então, a gente pode voltar depois com esse mesmo texto aqui, a gente comenta a parte estrutural. Meu amigo, você pediu uma nota para o teu texto. É o seguinte, com relação ao conteúdo, olha, com relação ao conteúdo, eu atribuiria para você a nota 5. Eu entendo o seguinte, você está precisando de repertório, você está precisando ter o que dizer, aumentar o teu cabedal de conhecimentos. Então eu recomendo para você, para que você melhore a tua habilidade em produzir textos, eu recomendo leituras. Faça leituras, leia bastante, leia um pouco mais, leia sobre diversos assuntos, leia jornais, revistas, leia material didático, paradidático, leia histórias, leia literatura, leia poesia, leia de tudo. Tudo vai te ajudar na hora de produzir textos. Outra coisa, eu entendo que é muito mais fácil a gente contar uma história do que a gente argumentar. Para você argumentar, você tem que ter, às vezes, uma capacidade de síntese, principalmente quando você vai colocar a tua argumentação dentro de uma proposta de texto de vestibular que pede aí que você sintetize tudo em 20 linhas. Então, eu entendo que texto narrativo é mais fácil, principalmente para quem está treinando, para quem está aprimorando a tua habilidade. E outra, contar história ajuda a organizar o pensamento. Aprenda a narrar, aprenda a contar história, conta por escrito, conta na oralidade. Abusa dessa estratégia aí
de treino para aprimorar a tua produção textual. Leia histórias, leia contos, leia crônicas, leia bastante e abuse aí desse treino. E quando você estiver contando bem uma história, aí você começa a arriscar um pouco mais na dissertação argumentativa, ok? Então é a minha dica para você, uma super dica para você melhorar a tua habilidade em produzir texto. E eu entendo que está faltando para você um pouco de repertório e um pouco de organização do teu pensamento. Tá? Aquilo que eu disse, a gente pode voltar no teu texto para a gente fazer uma análise estrutural e uma análise da correção gramatical do teu texto, ok? Então, por enquanto, um abraço para você, um abraço a todos e vou fazer um pedido, me digam aí se esse vídeo vale apenas visualização. Se valer apenas visualização, você já está visualizando, ou se você conseguiu chegar até aqui. E me diga aí, se ele vale um joinha, se ele valer, me dá um joinha aí. É muito bom. Me diga se esse vídeo despertou a tua vontade de conversar comigo. Se despertou, conversa comigo. Pode comentar que eu respondo. E me diga aí se esse vídeo merece a tua inscrição no canal. Se inscreve no canal, tá? E me siga que a gente vai voltar a conversar muitas vezes sobre produção de texto. Eu vou contar muitas histórias aqui para você, eu vou brincar com você, e eu vou falar de política, vou falar de escola. Então, vai ter uma infinidade de assuntos aqui que talvez algum deles possa te agradar, além desse. Se você chegou até aqui é porque ele está agradando. E procure que tem mais 3 vídeos dessa série no canal. Então, um abraço.